Olá, seja bem-vindo ao Conversa com o Especialista. Hoje eu vou conversar com vocês sobre equilíbrio e envelhecimento. Já, chama as pessoas que você acha que vão gostar e curtir dessa nossa live. Chama eles que a gente já vai começar. Oi tia, tudo bem? Oi Felipe, sejam bem-vindos. Manda um aviãozinho aí para as pessoas que você acha que vão ter interesse em falar um pouco sobre envelhecimento. Bom demais, vamos começar essa live. Vamos nessa. Estou mandando aqui para umas pessoas. Se você sabe de pessoas que gostam do assunto envelhecimento e equilíbrio, manda para elas também, que eu acho que vai ser super pertinente. Tá bom? Manda aí. Hoje, como eu estava falando para vocês, infelizmente a Ju não pôde comparecer, ela teve um problema pessoal e eu estou aqui para conversar. Na semana passada eu não consegui falar com vocês sobre o assunto porque eu não faço Tai Chi Chuan e nem Yoga, que o Márcio ia vir falar para a gente. Mas conversar com vocês sobre o processo de envelhecimento e como isso acontece, eu me sinto super capacitado. Vamos lá, vamos esperar chamar. Eu vou, enquanto isso, também acessar aqui pelo YouTube. Se você tiver YouTube, eu também vou estar ao vivo lá pelo YouTube. Vamos ver se começam. Aí, agora sim, estamos também pelo YouTube. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre envelhecimento e equilíbrio. Espero ajudá-los a entender um pouco mais desse tema e compartilhar com vocês um pouco sobre esse assunto. Estamos também lá no YouTube, só que o YouTube hoje é do Rafael Raposo, ok? Eu realmente não acesso o YouTube aqui do nosso canal, mas se você... Olá, Emily, seja bem-vinda. Vamos lá, eu quero conversar com você e o tema hoje a gente deixou em aberto. Muitas pessoas acreditam que o equilíbrio, né, que a gente vai falar sobre o processo de envelhecimento e equilíbrio, é um equilíbrio que a gente está falando de risco de quedas. Sim, a gente também vai conversar sobre ele. Mas o principal equilíbrio que eu quero conversar com vocês hoje é o equilíbrio da nossa vida. O equilíbrio que a gente faz, as não assimetrias. A gente tem que ter equilíbrio em tudo que a gente faz na nossa vida. E no envelhecimento não é diferente. Ok? Vamos nessa, vamos começar. Vamos lá, pessoal. O que mais, quando a gente pensa em envelhecimento, o que a gente mais pensa durante o processo de envelhecimento? Tivemos duas pessoas aqui que brilhantemente colocaram o envelhecimento para a gente como um processo natural que ocorre desde o nosso nascimento até a hora que a gente morre. E esse processo de envelhecimento acontece vários processos degradativos que a gente vai tendo durante esse envelhecimento. É uma coisa normal. Marquinhos, seja bem-vindo. Então, durante o processo de envelhecimento, que é uma coisa normal, a gente vai tendo algumas perdas, tanto musculares quanto ósseas, de capacidades funcionais, e essas perdas funcionais, elas são muito importantes para a gente. E aí a gente pensa no equilíbrio. Sim, no equilíbrio como equilíbrio risco de quedas, equilíbrio corporal. Por que a gente pensa no equilíbrio corporal? Uma das coisas que mais leva os idosos a serem hospitalizados é a queda. E por que esse processo de queda ele acontece? Pela falta de um comando simples que a gente tem. A gente começa a perder algumas percepções corporais, a gente começa a perder um pouco da... Vou explicar para vocês, é um pouquinho técnico, mas é de fácil compreensão. A gente tem dois sistemas, o aferente e o eferente. Quando a gente perde a aferência, que é a gente perceber o nosso corpo, né? Que a gente manda o sistema, a percepção para o nosso cérebro, e o eferente é a resposta disso. Quando a gente perde um pouco isso, como a propriocepção, oi Dê, em viagem e tá por aqui, quando a gente começa a perder com o envelhecimento alguns desses processos de perda de sensibilidade, principalmente, a gente começa sim a correr mais riscos. Os idosos, eles estão propensos a correr mais risco. Por quê? Porque eles perdem força muscular, que é uma coisa que a gente viu com o Ricardo Moreno, depois o André Bonadias veio e falou aqui pra gente no Conversa do Especialista muito bem. A sarcopenia, que causa perda da massa, que é causada, né, pela diminuição da massa corporal
sarque, perda, penia de músculo, de matéria, quando a gente começa a perder isso, a gente perde um pouco de funcionalidade. E qual o grande problema de perder funcionalidade? A gente ser uma funcionalidade adequada, ser uma resposta, que nem eu estava falando, eferente, que leva os nossos sentidos para o cérebro, que a gente começa a perceber o corpo, a gente fica sem tanta percepção no chão. Já viu que alguns idosos, né, principalmente quem tem diabetes, e aí tem uma neuropatia, algo parecido, a sensibilidade dos pés vai sendo diminuída. E com isso, essa percepção de como está o pé dela, o corpo dela em relação ao solo, fica influenciado de forma negativa. Isso causa, sim, muitos e muitos riscos. Então, quando a gente fala em equilíbrio, e eu quero falar para vocês sobre equilíbrio, mas não no equilíbrio risco de quedas, a gente tem que ter equilíbrio na nossa vida. E quando eu falo equilíbrio, a maioria dos idosos que a gente trabalha e a gente conhece, está aqui trabalhando com a gente no Grupo Longevitar, está tendo o nosso trabalho, está usando no nosso serviço, a maioria deles dedicou muito tempo das suas vidas ao trabalho. E esqueceu um pouco de cuidar do próprio corpo. Essa desincronia, esse desequilíbrio, onde ela teve muito tempo dedicado à parte mental, à parte corporal, à parte do trabalho, à parte corporativa, ela esqueceu de cuidar de alguns aspectos da saúde que são muito importantes. E esse envelhecimento de forma não equilibrada, esse envelhecimento onde houve uma dedicação muito grande a horas e tempo da vida ao trabalho, dedicado aos filhos, não estou falando que é ruim nem ser dedicado ao trabalho nem aos filhos, a pessoa deixou de se cuidar. E com essa falta de cuidado, vieram algumas coisas que não foram benéficas ao corpo dela. A maioria dos idosos que a gente pega, a maioria das vezes nem começou um processo de trabalho, de atividade física durante o seu processo de envelhecimento. Já começou já na fase adulta, fase já aposentado. E qual é o problema, grande problema disso? Várias dessas pessoas, elas não têm uma percepção corporal bacana. O que a gente perde durante o envelhecimento? A gente perde algumas propriedades mecânicas de defesa do nosso organismo. Quantas vezes você já encontrou com um senhor que deu um simples trupicãozinho no chão? A pessoa estava andando, desequilibrou e ela não teve tempo de reação para se defender daquele desequilíbrio e cai. Muitas vezes a gente conhece e já viu pessoas, eu não só porque eu trabalho com idosos, mas na rua mesmo você vê vários idosos onde eles alargam a sua marcha, ficam com marcha mais aberta para se proteger desse desequilíbrio corporal que é causado, pela falta de força muscular e por essa propriocepção. Essas pessoas têm uma tendência maior a cair. Isso foi por um desequilíbrio na vida dela. Então, quando a gente fala em equilíbrio, função, envelhecimento e equilíbrio, eu quero falar um pouco com vocês sobre isso. O que você está fazendo na sua vida? Se você já não está na fase da terceira idade, o que você está fazendo na sua vida para envelhecer de forma equilibrada? Quando eu gosto de falar de equilíbrio, eu gosto de falar entre equilíbrio mente, corpo e espírito. Aqui no Grupo Longevitar, a gente fala muito sobre equilíbrio corporal, o mecanismo mesmo. A pessoa está desequilibrada e sofre uma queda. Isso é um dos componentes que a gente falou, mente, corpo e espírito. De vez em quando, alguns processos seus musculares, corporais, eles não estão adequados. Então, é uma forma de desequilíbrio que você tem. O outro desequilíbrio que a gente vê muito acontecer são esses desequilíbrios que eu falei para vocês da nossa vida. A gente, de vez em quando, a gente não tem o equilíbrio entre saúde e o que tira a nossa saúde. Quantos de nós não passa noites e noites sem dormir direito? A gente tem esse desequilíbrio corporal, esse desequilíbrio metabólico causado pelo excesso de açúcar, o desequilíbrio metabólico causado por uma alimentação não balanceada. Então, o equilíbrio e o envelhecimento, ele é multifatorial. Quando eu falo para vocês multifatorial, eu quero que vocês pensem mesmo. O que na sua vida está em desequilíbrio
e está te levando a desequilíbrios emocionais? O que da sua vida está te levando a desequilíbrios corporais? Vamos nos ater agora ao corpo, que é a primeira dos 3 equilíbrios que a gente tem que ter, e a gente vai falar sobre alguns fundamentos dele. O maior problema dos equilíbrios, que eu falei para você, está na eferência, que é mandar o componente de percepção do local onde você está, do piso, do solo, para o cérebro, para ele se rearranjar. Quantos de vocês já ouviram falar em propriocepção? Propriocepção é a percepção do corpo sobre o ambiente onde ele está. Se seu braço está levantado, se sua coluna está na posição correta. Isso a gente vai perdendo com o envelhecimento. Por que a gente perde? Porque a gente perde sensibilidade, principalmente central. Então, quando a gente fala em termos corporais, a gente tem o primeiro fator que causa desequilíbrio, como o Moreno e o André Bonadias falaram para vocês, a perda de massa muscular, a perda de força muscular. Isso vai causar em vocês, em nós todos com o envelhecimento, uma disfuncionalidade. Você vai ficar desfuncional. A sua funcionalidade vai ficar prejudicada se você não tem uma massa muscular. E é um fator inerente à idade. Que nem a gente falou, o processo de envelhecimento ele é gradativo, cumulativo e a gente tem perdas, que por mais que a gente batalhe contra elas, elas vão existir. O nosso intuito é que a gente prolongue o tempo com a maior funcionalidade possível, que nem eu tenho alunos com 90 anos e são totalmente funcionais. Por quê? Porque sempre cuidaram da base. Cuidaram de fazer um exercício físico, de fazer um equilíbrio, trabalhos mesmo de equilíbrio corporal, fizeram trabalhos de alongamento, balanceamento, sem nem perceber. Isso antigamente era mais palpável. Hoje as pessoas estão trabalhando muito sentadas, muito tempo imóveis, paradas, e isso vai sendo perdido com mais facilidade. Outra coisa que a gente tem muito com o envelhecimento é uma perda de coordenação motora. Todos nós com o envelhecimento a gente vai percebendo que aquela coordenação, aquela facilidade para fazer certos gestos motores que a gente tinha, ela vai ficando mais difícil, porque essa percepção de como o corpo está e essa percepção de como ele vai funcionar, o próprio desgaste das células, o próprio senescência celular, o envelhecimento da célula vai trazendo isso para a gente. Então a gente já falou em perda de força, perda de coordenação e a gente vai tendo uma perda funcional. Quando eu falo perda funcional, eu quero falar com você sobre sistema vestibular mesmo. A maioria de nós sabe que o equilíbrio, um dos sistemas mais interessantes do equilíbrio é o sistema vestibular. E quando a gente pensa em sistema vestibular, a gente pensa muito em audição, que também vai sendo acometida com o envelhecimento. Outra coisa que ajuda a gente muito nesse equilíbrio corporal é a nossa visão. E o envelhecimento causa o quê? Uma perda gradativa da nossa visão. Então a gente falou sobre musculatura, que vai perdendo sua função de proteção. A gente já não tem mais aquele ato e gesto motor rápido de uma resposta motora a um desequilíbrio corporal, que também ocasiona risco de queda. Então a gente perde força muscular para levantar e sustentar a gente, resposta muscular a um desequilíbrio, como colocar um pé à frente. Se você deu uma escorregada, você rapidamente colocar o pé atrás, ativação rápida, musculatura rápida, você perde. Você tem, como eu falei, uma perda de coordenação motora, e a gente acha muito simples, né? Andar não precisa de coordenação. Mas uma das coisas que acontece também no envelhecimento é a gente vai perdendo, vai tendo uma discinesia entre quadril e escápula. O que é isso, Rafa? Já viu que algumas pessoas mais velhas, a gente anda normalmente, né? Braço contrário ao movimento das pernas. E a gente vê vários idosos andando com os braços parados, que já dificulta o equilíbrio corporal. Então a gente vai tendo algumas perdas funcionais que vão dificultando o nosso equilíbrio. E essa coordenação, que parece muito simples para nós que ainda não estamos num processo de envelhecimento, a gente tem algumas pessoas aqui mais velhas assistindo a live. Elas devem sentir isso. De vez em quando elas têm que pensar e raciocinar sobre o mover o braço. Quantos e quantos alunos a gente não pega aqui na nossa academia terapêutica que a gente tem que realmente falar, percebe, a perna direita está à frente,
seu braço esquerdo tem que estar à frente. É um equilíbrio, é uma coordenação normal que a gente tem ao caminhar. E essa coordenação vai sendo perdida também. Falamos do aspecto visual, que também vai sendo um efeito confundidor, conforme a gente vai tendo esse envelhecimento e essa perda e redução da acuidade visual, a gente também já tem mais um processo que dificulta a gente no nosso centro de equilíbrio. A audição é um deles. E tem estudos já que comprovam que pessoas que têm zunido ou perda de audição, principalmente se ela é assimétrica, um lado mais do que o outro, essas pessoas elas têm uma perda de equilíbrio de forma mais dinâmica. Se você fechar seus olhos e começar a ouvir um lado, o som mais de um lado do que do outro, por exemplo, uma buzina de um carro do lado, um alarme, um passarinho, você de olhos fechados, sem perceber, você já vira o seu rosto para aquela parte. Tem um estudo muito interessante que foi mostrado sobre acuidade visual e equilíbrio, onde colocava-se o indivíduo num lugar escuro e colocava um ponto de luz, bem na reta dos olhos. E esse ponto de luz, eles mexiam o ponto de luz um pouco para cima e um pouco para baixo da linha visual. Toda vez que eles colocavam esse ponto de luz um pouco mais para cima, sem perceber, a pessoa movia um pouco o centro de gravidade dela para trás. E quando colocava para baixo, ela movia o centro de gravidade dela para frente, buscando a luz. Agora, esse exemplo foi um estudo e um exame. Agora imagina se você tem uma perda visual maior de um lado do que do outro. O que acontece com você? Você vai ter um efeito confundidor muito grande dessa parte de equilíbrio. O equilíbrio, que eu falei para vocês, depende da audição, sistema vestibular, que realmente percebe. É como se a gente tivesse esqueci o nome agora, aquele negocinho que a gente usa, aquela fita, quando você vai colocar um quadro, prumo. A gente tem um líquidozinho dentro do nosso sistema vestibular, e esse líquidozinho é como se fosse um prumo. Então a gente tem um aspecto desse prumo, a gente tem um aspecto auditivo e o aspecto visual, que também com o envelhecimento vão ficando desgastados. Ok? Tirando isso também, a gente tem o efeito de polimedicamentos. O que é o polimedicamentos? Quantos idosos a gente conhece que tomam só um remédio ou dois? São pouquíssimos. A maioria dos nossos idosos, eles tomam vários remédios combinados. E esses remédios também causam um desequilíbrio corporal. Então, quando a gente fala em equilíbrio corporal e envelhecimento, vocês podem ver que, pelo exemplo, é multifatorial. Então, não tem como a gente falar em equilíbrio e só pensar no motor. Quantas pessoas não usam remédio para depressão? Quantas pessoas estão emocionalmente abaladas e, com isso, precisam de um auxílio totalmente plausível de um antidepressivo? Esses antidepressivos, essa carga de medicamento também, traz um efeito confundidor para o sistema de equilíbrio. Quando eu falo em equilíbrio, que nem eu dei o exemplo, existem pessoas que dedicaram a vida toda para os seus trabalhos e não tiveram práticas de exercício físico. Tem pessoas que durante sua vida toda se alimentaram mal e começaram a ter desgastes funcionais, corporais, que depois vão trazer malefícios. Toda vez que a gente sai do centro de gravidade, aí a gente fala um pouco do envelhecimento, que a gente até falou um pouco com o André Bonadias, que uma das coisas que acontece com a gente durante o processo de envelhecimento, além da diminuição de massa muscular, a gente tem a maior concentração de gordura. E a maioria da concentração de gordura em homens e mulheres está na circunferência abdominal. Nas mulheres, mais do que em homem, também enche, né? A mama, que é um saco de gordura, se a gente fosse falar bem, de forma bem fria. As mamas das mulheres também aumentam, deslocando o centro de gravidade para frente. Quando a gente tem o deslocamento do centro de gravidade, causado pela obesidade, que é um dos fatores que acontece quando a gente fica mais velho, diminuição do metabolismo corporal e aumento da massa corpórea, a gente também tem mais um fator. Então, quando a gente fala em equilíbrio, sim, para você ter um bom equilíbrio corporal, um bom equilíbrio para diminuir seu risco de queda, para diminuir esses efeitos deletérios do envelhecimento, você tem que pensar, sim, em mente, corpo e espírito. Por que espírito, Rafa?
A gente teve uma live aqui muito, muito boa com o Ricardo Barbosa, que falou pra gente sobre os efeitos do equilíbrio espiritual, de você acreditar em algo sobre a sua essência corporal. Se você está, que nem eu falei para vocês, o maior problema da gente são as discrepâncias. Se você não está bem consigo mesmo, você também começa a viver de uma forma automática. Toda vez que a gente está no piloto automático, o que acontece com a gente? A gente fica mais desatento. Percebe? Quando a gente fala em equilíbrio, o simples fato de eu não estar no momento presente, que a gente até falou com o Pedro Lobo, mindfulness, estar no momento presente, viver o agora, e você está desatento, você já se coloca em risco corporal. Você já se coloca em desequilíbrio, porque você não está prestando atenção no momento, você não está prestando atenção no que você precisaria ali. E aí tem mais um fator. Quantos de vocês conhecem um idoso e que você percebe que a função cognitiva dele já está diferenciada? Por que eu estou puxando esse assunto também? Vocês já perceberam? A própria morte do apresentador, que era do SBT, não quero falar o nome para não ter nenhum problema, mas ele teve um desequilíbrio da percepção corporal dele, que a maioria dos idosos também tem. A gente vai envelhecendo e a gente não percebe que o nosso corpo já não consegue e não tem a mesma capacidade física de quando a gente era mais novo. E cognitivamente, a gente, por não perceber esse corpo que está mais velho, está sem reação muscular, está sem equilíbrio corporal, a gente se submete muitas vezes a alguns processos que podem ser danosos. O apresentador que eu falei que morreu em Miami, ele foi fazer um trabalho que até então seria simples, consertar um ar-condicionado, ver o que estava acontecendo, e ele não teve uma postura de consciência, que o envelhecimento também traz com isso, uma consciência das suas condições atuais, uma consciência de como ele estava naquele momento, o que era danoso para ele naquele momento, o quanto aquilo podia ser perigoso para ele. Então, quando a gente fala sobre equilíbrio e envelhecimento, esses fatores do envelhecimento também comprometem muito. Que a falta de percepção do seu real estado, ela traz em você um desequilíbrio entre a realidade, o que você consegue, e o que você acha e ainda acredita que consegue. E aí a gente vem falar de outro fator muito importante que eu coloquei aqui. Quantos de nós a gente não tem medo de certas coisas? E esse medo com o envelhecimento, eu não conheço uma pessoa que foi ficando mais velha e foi ficando cada vez mais corajosa. Eu conheço o contrário. As pessoas, quanto mais velhas elas ficam, mais elas têm restrições a medo. Tanto é que uma das piores coisas que acontece durante a queda, muitas vezes não é a própria queda. Porque a gente conhece vários idosos que sofreram pequenas quedas, não tiveram fratura, não tiveram que ser acamados, apesar de ser o maior resultado que uma queda causa em idosos. E essa estrutura de ter caído trouxe para ela tanto medo de cair que ela começa a andar de forma disfuncional. Ela começa a andar de uma forma mais quadradinha, uma forma mais robótica, perdendo assim outras habilidades para o equilíbrio. Quantos idosos que você conhece? Eu conheço vários que já caíram e desenvolveram um medo, um pânico da queda tão grande que imobiliza ele para eles fazerem outras ações. E aí, por que eu puxei isso? Porque o medo paralisa a gente. E se a gente não tem um equilíbrio entre o medo que a gente precisa ter e o respeito que a gente precisa ter por causa do envelhecimento, que são coisas diferentes, a gente também se imobiliza. Então, quando a gente fala em processo de envelhecimento e equilíbrio, eu quero puxar essa dinâmica toda para vocês. A gente falar de o equilíbrio, o idoso cai mais, o idoso ele tem mais problemas de equilíbrio corporal,
Isso a gente tem na nossa cabeça e a gente sabe disso. Agora, você já parou para realmente avaliar esse equilíbrio entre o medo e o real? O como você está se sentindo e o que é real do que você está se sentindo? Você já tinha parado para pensar nisso? Eu tenho essa reflexão muito grande em mim, porque quando a gente fala em envelhecimento, e a gente fala, né? A gente puxou a live para o equilíbrio. Quando a gente fala em equilíbrio, a gente pensa só em equilíbrio motor, em cair, em tá. Mas e o equilíbrio? Você está tendo equilíbrio na sua vida? Equilíbrio no seu despertar? Equilíbrio de tempo com a família? Essa pandemia fez a gente ter um desequilíbrio social. E a gente vai ver essa repercussão desse desequilíbrio social que a gente tem daqui a algum tempo. Já existem estudos, e hoje mesmo eu estava conversando com uma aluna que eu dou, que está lá em Salvador, eu trabalho com ela online aqui pelo grupo Longevitar, e ela estava falando, Rafa, saiu um estudo muito interessante, ela que me puxou para isso, e eu falei, cara, Ju, eu já vi esse estudo. Os psicólogos estão mostrando que essa pandemia, esse isolamento social causou um medo tão grande nos idosos que os psicólogos, essa parte emocional vai ter que ser tratada de uma forma muito grande. Porque as pessoas tiveram um desequilíbrio. Desequilíbrio mesmo, real. Quantos de nós fomos cerceados de sair das nossas casas? Olha o desequilíbrio na nossa estrutura mental que isso causa. A gente estava acostumado a sair, a fazer as coisas com segurança, a gente não tinha medo de ir na rua e de repente a gente foi bloqueado disso tudo. Olha o desequilíbrio mais uma vez. Então quando a gente fala equilíbrio, as nossas ações elas têm que ser muito equilibradas durante o nosso envelhecimento. Nós, várias vezes, hoje a gente está experimentando o que os idosos experimentam todos os dias na vida deles. De isolamento, de ficar em casa, de cada vez estar mais em casa, e a gente percebe essas alterações que ficar em casa acontecem. Então, quando eu puxo o envelhecimento para vocês, eu quero que vocês pensem, e o equilíbrio entre os nossos idosos estarem em família e não estarem em família? Quantos de nós somos negligentes com os nossos idosos? Equilíbrio, família e trabalho. Equilíbrio entre dedicar para os nossos filhos pequenos, eu tenho 2. E o equilíbrio de você realmente, né, você estar com os seus idosos, você estar com seus pais. Olha o equilíbrio. Quantos idosos dedicaram a vida toda para o trabalho e hoje não têm uma família ou não conseguem mais se relacionar com seus familiares por esse desequilíbrio que aconteceu durante toda a vida? Quando a gente fala de envelhecimento, a gente não pode só pensar em equilíbrio corporal. O equilíbrio corporal, beleza, ele existe e a gente já falou sobre ele. Mas o equilíbrio que você está fazendo na sua vida para galgar esse seu envelhecimento. As suas atitudes, elas estão em equilíbrio com o que você realmente quer para o seu envelhecimento? As suas ações hoje estão em equilíbrio com que aonde você quer chegar no seu envelhecimento, na sua parte da terceira idade? Pensa nisso. O que é equilíbrio para você? Equilíbrio em chegar em casa e comer uma comida gostosa, mesmo sabendo que isso vai te causar mal? O que é equilíbrio na sua vida? Live comigo, o problema é esse. Eu fico devagando muito. Mas eu quero que você pense no seu equilíbrio. O que é equilíbrio para você? Pensa. Equilíbrio é não assimetria. Eu falo muito para os meus funcionários. Equilíbrio é o contrário de assimetria. A gente trabalha muito com idoso e muita hipomobilidade. Mas pior do que hipomobilidade, sabe o que é? Quando um lado é muito bom, é hipermóvel, tá super bacana, e o outro lado é hipomóvel. Porque a gente começa a funcionar de uma forma inadequada. O que na sua vida você está trabalhando de forma inadequada que vai trazer esse desequilíbrio no seu envelhecimento? Quero deixar essa reflexão para você, ok? Mas vou voltar lá ao ponto. A gente devagou, mas eu quero voltar ao ponto. O envelhecimento traz alguns processos, vamos falar corporalmente, de
desequilíbrio. Como a gente viu, a perda de massa muscular, a perda de funcionalidade, a perda de perda visual, perda de acuidade auditiva, a perda de propriocepção e de tato, pés, mãos, elas causam desequilíbrio. E quando a gente pensa no equilíbrio do nosso idoso, funcionalmente, a gente tem que fazer alguns trabalhos onde a gente busque essa massa muscular, esse ganho de força. Alguns trabalhos, sim, que busquem o equilíbrio corporal, que busquem essa coordenação motora, que busquem estímulos de rápido. Bateu e doeu? Se bateu e doeu, pega pra você. É isso mesmo, que nem a gente ouviu do nosso Eduardo Portela. Mas o equilíbrio, corporalmente falando, ele depende de acuidade visual, acuidade auditiva, propriocepção, ele precisa de sensibilidade, que a gente também vai perdendo com o envelhecimento, funcionalidade articular, funcionalidade muscular. Então, pense no seu equilíbrio, pensa no equilíbrio como um todo, não só equilíbrio corporal, pensa no equilíbrio da sua vida para você ter um envelhecer mais saudável. Tá bom? Gente, fiquem com Deus. Quarta-feira da semana que vem eu vou ter o grande prazer aqui de conversar com o Alberto de Faria, aqui no nosso Conversa com o Especialista. A gente vai conversar, o Alberto de Faria, ele é arquiteto, urbanista, ele é coordenador lá do CEUB, do curso de arquitetura, e a gente vai conversar um pouco sobre o processo de envelhecimento e essa área arquitetônica e urbanística, como que espaços públicos podem nos ajudar a um envelhecer mais saudável, mais altivo, mais participativo. Tá bom? Até mais. Quarta-feira que vem, espero vocês aqui às 8h15 da noite. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até quarta-feira. Legal, deixa eu encerrar aqui pelo nosso YouTube. Até mais, gente.